Ei, meu querido, você está me escutando bem? Tô sim. Só a imagem que não está aparecendo aqui, a minha, né? Ou está aparecendo? Está aparecendo para mim aqui. Você está belo e formoso aparecendo aqui. Brunão, você Deixa eu ver sempre com se. esse seu jeito bacana. Nossa, meu Obrigado. querido, galera, sejam bem-vindos. Sejam Boa todos noite. bem-vindos. Boa noite. Meu querido, você está me escutando e me vendo bem? Eu te escuto e vejo muito bem. Beleza. Eu também te escuto e te vejo. Tá dando umas falhadinhas quando você fala assim, sabe? Umas mastigadinhas. Mas vamos lá. Vamos experimentando. Vê a tua internet aí, meu querido. E enquanto as pessoas vão entrando aí, Dundum, meu querido Dundum, amigo da Vila, um beijo no seu coração, Marcinho, grande. Sol, não conheço, deve ser o pessoal aí. Sol Essa, Costa essa, Ribeiro. essa é a esposa dando uma força. Muito prazer, Sol. Muito prazer, eu sou o Bruno. Seja muito bem-vinda. Se quiser chegar daqui a pouquinho aí ao lado do Bartô também, essa live aqui é um coração de mãe, né? Tamo junto. Sempre cabe Com mais um, certeza, né? sempre cabe mais um. Vamos lá. Então, primeiro eu queria te agradecer aí, Bartô. Vou fazer as honras agora, fazer o nosso abre alas. Mas já de cara, já muito obrigado aí por ter me conectado, nos conectado, e agradeço também a tua generosidade em vir fazer parte aqui dessa live da Minds do Bruno, mas é a nossa live aqui, é a nossa construção. Então, primeiro, obrigado, é uma honra mesmo. E o que eu quero dizer assim, logo de cara, que nosso objetivo aqui é fazer um caldeirão de experiências, uma boa panela, uma mistura das nossas vivências e daquilo que a gente construiu de alguma forma nos nossos bate-papos para trazer para vocês. Então tem uma construção Verdade. nossa, tem os nossos temperos aqui nessa live do dia de hoje, tá? Então, dito isso, vamos lá, nossa live de hoje é a live do paradoxo entre o ouvir e o mundo ágil, né? Batizada dessa forma, a nossa live, nosso filho batizado dessa forma. E então, galera, eu até vou daqui a pouquinho eu vou fixar aqui para as pessoas que vão entrando para elas saberem o que que a gente está falando, tá? É, e, e vamos lá. Do que a gente quer falar aqui, tá, gente? A gente já vai falar disso, tá? Antes, deixa eu só me apresentar brevemente. Então, eu sou Bruno Parolin, eu sou psicólogo, eu sou responsável pela empresa Minds Learning and Development, tenho uma trajetória em educação corporativa, sou professor, sou palestrante e um aprendiz, tá? Acho que isso é quem eu sou. E eu queria que você se apresentasse aí, Bartô. Daqui a pouco a gente fala da live em si,
Deixa eu só fazer o abre-alas para o Bartô. O Bartô é uma caixinha de surpresas ambulante, é um cara multi-experiências, um cara que tem uma vivência incrível, né, no mundo das operações, da indústria, é um cara que é professor também, inclusive uma parte dos nossos, de como a gente se encontrou também tem a ver com o mundo da educação. Também é um cara um aprendiz, um amante do conhecimento das pessoas, e assim como eu, então a gente se identifica muito nesse quesito. Mas eu quero que você se apresente. Quem é o Bartolomeu? E eu já vou te apresentando como Bartô, não peço nem licença. E aí, Bartô, conta para as pessoas quem é você, e se as pessoas tiverem dúvidas aí sobre quem é o Bartô, sobre quem eu sou, também tem aí o @minds, LED, @mindsled para me acompanhar, ou @Bruno Querobim Parolin, desse jeito mesmo, não tem nada de errado, é Querubim Parolin. Um antigo líder me falou o seguinte, que não é um nome, é uma poesia, né? Querubim Parolin. Na escola eu sofri muito, eu vou dizer, brincadeira, mas então me acompanhe. Bartô, quem é você? Se apresente aí, a gente começa daqui a pouco a nossa live. Opa, agora deu uma travada para Opa, mim. Bora lá. deu uma engasgada. Ótimo. Obrigado, Bruno. Você é um parceiraço. Conheço você há algumas datas e sempre que a gente teve a oportunidade de se ver, sempre foi boa a energia. Mas para quem não me conhece, meu nome é Bartolomeu, eu tenho 42 anos, vou fazer agora em dezembro, já estou antecipando, ó, já estou dizendo que tenho 42, enfim. A gente já está falando de agilidade, né? Eu sou Isso natural de aí. Recife, já estou em Recife, já estou fora de Recife, já tem 13 anos, né? E aí casei com a Solange, mais conhecido como Sol, então eu tenho o privilégio de ter o sol todo dia do meu lado, no frio, no calor, mas eu tenho o sol do meu lado. E aí morei em Fortaleza, durante 6 anos, e aí tive o privilégio de poder conhecer a empresa que eu estou hoje. Morei em Curitiba em 2013. Tive o privilégio de pegar o maior frio dos últimos 10 anos em 2013, aqui em Curitiba, né? Ou seja, eu achei que eu tinha roupa de frio, quando na verdade eu descobri que ao chegar no aeroporto com -1 grau, eu realmente não tinha roupa de frio. Enfim, mas foi uma experiência bem bacana, bem plural, porque depois eu vou a Salvador e fico lá até 2018. 19 eu volto de novo para Curitiba e estou aqui até hoje. Eu sou um amante de várias coisas, principalmente com música, gosto de blues, gosto de jazz. E o nosso tema tem a ver com um pouco de paradoxo e eu me considero um pouco desse paradoxo também. Por quê? Porque eu faço cerveja e não gosto de cerveja. É sempre um cartão postal que eu coloco na mesa e as pessoas já fazem aquela cara de como o cara faz cerveja e não gosta de cerveja. Porque eu gosto da alquimia da cerveja, de fazer a cerveja, de controlar as rampas de temperatura, dos processos. Eu gosto muito disso. Eu, de verdade, experimento a cerveja, até porque eu preciso ter um paladar para poder querer propor algo novo, mas eu não sou um amante da cerveja. Eu sou um amante do vinho. Essa é uma arte que eu sou um amante desde criança. Não, meus pais não me deram vinho para beber. Eu já assisti um programa na antiga Rede Manchete chamado Lopes, o Rei do Vinho. Eu achava muito bonito, o camarada mexendo nas taças, montando a adega, aquela coisa toda. Não entendia nada, mas eu achava legal. E aí, claro, depois eu fui começando a ler, estudar, enfim. Aí depois foi apresentado para mim alguns vinhos, só que muito fortes. E aí eu comecei putz, não era bem aquilo que eu via, né? Tá muito forte para mim. E aí depois eu descobri que tem vinhos mais leves, mais fáceis de beber. Foi aí onde eu fui entrando nesse mundo. E eu sou realmente um amante do vinho. Gosto bastante, acho super bacana você poder gerar essa harmonização, né? Porque vinho tem a ver com o estado de espírito. E eu gosto muito de me conectar com o estado de espírito. Acho muito importante isso. Já sou gestor há 15 anos, já estou no mundo industrial há 21. Tive o privilégio de passar por
duas empresas muito parrudas, inclusive em startups de fábrica, tenho três na carreira. Então não é fácil arrancar um negócio do zero. Isso requer muito envolvimento, tanto físico como psíquico, né? E ali o bacana disso tudo são as trocas, a pluralidade. É você trabalhar com indiano, é você trabalhar com alemão, é você trabalhar com pessoas da sua região, de várias outras regiões e poder fazer dessa pluralidade um produto único. Então, isso te traz mais bagagem, mais flexibilidade, e a flexibilidade é a tônica muito do que vamos conversar hoje. Afinal de contas, viver num mundo de agilidade é diferente de viver num mundo de pressa. Então, essa é a tônica do nosso Verdade. bate-papo hoje. Oh, valeu, valeu. Já tem uma boa intro do porquê também, né? Qual é a causa que nos faz trazer uma temática como essa. Então, Bartô, só um ajuste técnico aqui. Eu tô te ouvindo com, eu não sei se a Sol pode dar escrever um comentário aí, se você está nos escutando bem. Quem está aí? Você está nos escutando bem? Está escutando o Bartô bem? Está me escutando bem? Está falhando alguma coisa? Para mim, você está dando estava falhando um pouquinho a tua imagem e um pouco do teu áudio. Pessoal, deixem um comentário, os comentários aí só para a gente, numa dessa é a minha internet aqui também, só para a gente fluir um pouquinho melhor. Porque de vez em quando também dá uma cortada como fala, enfim, quando você fala. Então, ó, o Márcio está dizendo que estão nos ouvindo bem, né? Ah, right. Márcio, valeu. Vamos Bora para lá. frente. Então, vamos lá. O paradoxo. Então, assim, vamos começar o tchá-tchá-tchá aí, né? É, Bartô, que tal de paradoxo é esse entre o ouvir e o mundo ágil? Fala um pouquinho aí da tua visão e a gente vai fazer um belo frescobol aqui, uma bela mistura de temperos. Traz um pouquinho, até para quem está chegando aí, a gente vai falar sobre o paradoxo entre o ouvir e o mundo ágil. E aí falaremos de 4 grandes vertentes. Até vou colocar isso didaticamente aqui na nossa live. A gente vai falar sobre o que é esse tal, que paradoxo que a gente enxerga. A gente vai falar um pouquinho do ponto de vista organizacional, então, do ponto de vista macro das organizações, a gente vai para o zoom in, a gente vai para o indivíduo, e do indivíduo a gente vai para o líder. Então, são os nossos 4 momentos aqui, tá? Deixem suas perguntas. Em algum momento, a gente vai fazer uma parada, então, sapequem pergunta, a gente está aqui para isso mesmo, tá? Traga aqui para a gente vai fazer um momento para escutar e sobre o que vocês quiserem mesmo perguntar sobre ouvir e que paradoxo é esse, vão trazendo as suas perguntas e ao final a gente também responde algumas coisas aí. Beleza? Bartô, Ótimo. que paradoxo é esse, cara? Primeiro a gente tem que começar, eu gosto muito de conceituar as coisas, né? Enfim, primeiro o paradoxo, né? Paradoxo tem a ver com contradição. Isso é bem simples. Quando a gente fala de agilidade, hoje a gente confunde um pouco com pressa. E pressa e agilidade são duas coisas bem distintas. Pressa tem a ver com rapidez excessiva com o mínimo de organização. Falta de calma. Isso define muito pressa, afobação. E ser ágil tem a ver com presteza. Tem a ver com a capacidade de ser organizado, tem a capacidade de ser altruísta. São as qualidades de um mundo ágil. Então, como a gente recebe muitas informações, pesquisas recentes mostram que nos últimos 2 anos a gente já recebeu mais informação do que toda a era até 2002. Ou seja, se você pegar desde o início do mundo até 2002, em 2 anos a gente teve muito mais informações correndo. Então, é muita coisa. E o mundo ágil tem a ver com flexibilidade. Isso nasceu bem no mundo da tecnologia, nasce bem no mundo da TI. E no mundo de hoje,
isso tem tudo a ver com pressa. Eu abro várias gavetas, tenho várias oportunidades, tenho vários pontos de atuação e eu não tenho paciência em ouvir aqueles que estão por trás da entrega do produto. Com isso, a gente cobra agilidade, quando na verdade a gente está pedindo pressa. E com isso, o fruto de tudo isso é um produto que gera retrabalhos, que gera dúvidas, que faz com que as pessoas passem a não se comunicar de uma maneira adequada. E em 2013, eu lembro de ter lido uma reportagem numa revista Você S.A. que mostrava o seguinte, que 85% dos problemas numa corporação estava relacionado à comunicação. Eu não lembro qual é a fonte, mas hoje já se fala de 93% dos problemas de uma corporação está alinhado a uma boa comunicação, uma comunicação assertiva. Então isso mostra que nunca a escutativa foi tão importante como no mundo ágil, no mundo de organizações, no mundo onde você a todo tempo tem vários pontos para escolher e precisa ser focado na escolha. Então, esse é o maior paradoxo. É como a gente ser ágil e ouvir, entregando um produto assertivo e que esteja alinhado com os nossos valores. Legal, legal, Bartô. Bem, tão conceituado aqui. Eu vou ter a audácia de colocar mais alguns temperos aqui, tá? E é justamente um paradoxo, acho que queria reforçar o que o Bartô colocou, assim, é justamente um paradoxo, porque aquilo que é entendido como agilidade confundido com pressa, leva as pessoas a não entender as questões mais importantes do seu próprio trabalho e que dependem do ouvir. Então, acho que o primeiro ponto conceituando para que eu possa ser mais ágil, para que eu possa ser mais eficiente, eu preciso necessariamente ouvir. Então, só que isso acaba que essa situação se torna um paradoxo porque a agilidade se confunde com a pressa. Então, em virtude de querer acelerar as coisas de uma maneira exacerbada, eu deixo de me conectar com os pontos mais importantes, que é o ouvir, escutar as pessoas, né? Então, o meu cliente, em primeiro lugar, depois o meu time, depois a minha liderança, depois é o mesmo. Né? O grande paradoxo é esse, que se eu, com uma intenção muitas vezes até positiva, de buscar dar um dinamismo, buscar o diferencial competitivo, buscar, né, a gente escuta muitas essas, trocar o pneu era com o carro andando, daí a gente deu uma exponencializada, né? Com o avião andando, daí tem os complementos da coisa, né? Trocar a asa com o avião voando. Então, assim, e é isso, né? Só que não é só uma expressão, né? É como as pessoas estão vivendo. Essa aceleração em demasia, essa pressa em demasia, deixando pontos importantes de escuta, tanto do cliente, quanto do time, quanto da liderança, quanto de você mesmo, pelo caminho. E esse movimento atabalhoado, a gente vê esse grande paradoxo, porque, na verdade, aí já dando um pouco da solução da nossa live, a gente tem uma complementariedade. Para que eu possa ir depressa, para que eu possa ir com agilidade, eu preciso estar muito conectado com todas essas escutas. Então, acho que esse é o principal ponto, e eu queria dar uma mergulhada. Agora eu vou mergulhar, sabe, doutor? Assim, ó, mergulhar para falar que, nesse sentido, o que a gente acaba observando desse ouvir, a gente fala muito e escuta pouco, né? A gente fala
E a gente fala muita coisa e não pratica essas coisas. É essa incoerência. A gente fala em agilidade na verdade, em escutar as pessoas e tem agido pouco de acordo com aquilo que a gente fala. E aí, observando a gente mesmo como aquela metáfora do iceberg, né? Então, muito do nosso discurso está aqui na pontinha desse iceberg, e daquilo que a gente fala, e boa parte daquilo que a gente sente, como a gente age, está nessa base. Só que está todo mundo vendo, né? O meu cliente está vendo, o meu time está vendo, eu mesmo talvez não queira estar vendo, né? Eu queira estar vendo, ou não consigo ver, eu preciso de um tempo para ver. Então, assim, dei uma mergulhada boa, assim, né? Low, né? Para a gente fazer o link de beleza, né? Eu olho para mim, mas nesse momento de olhar um pouquinho para o contexto organizacional, da cultura organizacional, esse helicóptero, assim, eu olho, e olho, e aí, que empresas eu vejo, que movimentos eu vejo por aí, nesse walk the talk, nesse fala que eu não te escuto, ou esse fala e não me escuto, né? Eu tô trazendo um monte de tempero aí, né? Como que você vê isso, sabe, Bertô? Eu queria te escutar, também quero depois contribuir. Tem uma fala aqui, acho que do Zangelini aqui, eu já vou Adriano, trazer a fala do Adriano. Problema, poder também o excesso de informação de várias fontes, e-mail, WhatsApp, telefone, reuniões, saber qual a é, origem pode fazer a diferença. Interessante. sim, Então, sim. poder fazer uma boa curadoria e priorização daquilo e até de quantidade de fontes, acho que esse é um ponto que ele coloca, assim, tá, no final das contas eu me direciono pelo quê em tudo isso, né? Ou É. em que momento eu acesso cada uma dessas fontes de informação para não ficar infoxicado, né? Para não ficar assim maluco, vamos Uhum. falar bem a verdade. Sim, E sim, nessa sim. intoxicação eu não saber para onde eu vou e contribuir para que eu não tome a melhor decisão, inclusive. Acho que essa é mais uma pitada aí do Adriano. Mas fala lá, Boa. Bartô, como que você vê aí agora do ponto de vista macro de cultura organizacional, das organizações, né? A gente dá como se ela fosse uma entidade, né? As organizações, the corporations. Vai, manda aí, cara. Ótimo. Primeiro a gente vai começar falando mais ainda de ser humano, né, antes de corporação, porque a corporação é um prédio cheio de computadores e ideias e gráficos e não é nada sem as pessoas. Então, o ativo mais importante da corporação, das corporações, são as pessoas. E o ser humano, por natureza, é um ser complexo. Fato. Imagina as ancestralidades que temos e recebemos, né? Meu pai, o bisavô dele, a bisavó dele, então isso abre de maneira exponencial. Minha mãe, mesma coisa. E eu recebi dos dois. Ou seja, sou casado com a Solange, ela também com toda a ancestralidade. E juntar isso não é fácil. Por isso que somos complexos. E eu gosto da etimologia da palavra complexo, que com é com o mesmo, de junto, e plexo é de tecido. Então somos tecidos juntos, conectados. Então não existe mexer em algo sem atingir o outro. Esse é o ponto de vista do ser humano, somos complexos. Quando a gente fala de nós em relação ao mundo ágil, e entra muito as corporações no meio, essa dicotomia de que fora da empresa somos uma coisa e dentro somos outra, é uma falácia. Então somos a mesma pessoa. O grande maior problema de todo um mundo de informação é a gente viver o paradoxo da escolha. Ou seja, muitas vezes a gente não sabe aonde quer chegar. Muitas vezes a gente é levado por um movimento, a gente acompanha o movimento de manada e, na verdade, a gente não sabe para onde está indo. Não é à toa que quando alguém experiente nos pergunta aonde você quer chegar nos próximos 2 anos, 5 anos, às vezes dá tilt.
dá uma tela azul. A gente não consegue entender e nem responder, porque a gente está muito levado pelo efeito manada. Pesquisas recentes mostram, principalmente uma pesquisa da USP até, mostra que 85% do nosso tempo a gente está muito mais no modo avião, ou seja, a gente está muito sendo levado pela rotina do dia a dia, do que realmente tendo domínio sobre o manche, sobre o volante da nossa aeronave, do nosso carro. Isso é um problema, porque quando o nosso inconsciente nos conduz, a represália, quando chega, é a hora que o consciente vai atuar. Então, por isso, muitas vezes, a escolha que nós fazemos, estamos, como fala o Adriano, né, o Zangelini, estamos muito no afã de tanta fonte de informação. A gente sobe em cima de cada cavalo que passa na nossa frente, a gente desce e sobe de novo, e no final a gente acaba ficando a pé, porque a gente acabou não escolhendo a melhor fonte de condução. Mas isso passa por não sabermos aonde queremos chegar. E ser ágil é ser focado, é saber aonde se quer chegar. As pessoas hoje têm um grande problema, e eu comecei a treinar isso esse ano, que é fazer dieta, só que de informação. Muitas vezes a gente fala muito de dieta relacionada ao alimento, porque foi assim que a gente aprendeu. E hoje eu curto fazer dieta de informação. É muito legal, porque você pode selecionar, criar pressupostos que te balizam a fazer essa dieta. Uma delas, sabe o que é? Eu digo para mim, isso vai me ajudar nos próximos 2 anos, senão eu não vejo. Porque a gente já tem tanta informação nesse ecossistema, então a gente precisa de alguma forma fazer escolhas. E ser ágil é fazer escolhas. O paradoxo da escolha vive muito forte isso hoje. É um tema de 1985, mas se vive muito bem hoje em dia, porque a gente abre a geladeira, tem tanta comida na prateleira, e às vezes a gente quer comer tudo e não come nada, ou às vezes a gente quer comer tudo e para no meio do caminho porque não cabe mais coisas boas que a gente vê a oportunidade de ter que se alimentar. Então, por sermos complexos, mais ainda precisamos nos conectar. Por precisar nos conectar, isso passa por foco. E foco tem a ver com saber aonde queremos chegar. Se não temos esses 4 pilares bem definidos, de verdade, a gente vai ficar como um leão na savana. Corre para um lado, corre para o outro, corre para a manada, ó, vai em zigue-zague e no final ele não pegou ninguém. Legal, cara, legal. Acho que eu gosto muito disso, assim, gosto desse movimento de protagonizar, né, da gente se colocar como quem vai escolher, né? E acho que justamente isso, assim, né? Você fala do paradigma da escolha, né? Então, que escolhas eu tenho feito nesse ecossistema que eu vivo? E, e aí eu vou trazer a pitada diante desse ecossistema e a gente volta para a gente falar de que escolhas eu tenho feito que escolhas eu faço para mim mesmo, né? Para que eu possa ter eu me ouvir. Mas esse ecossistema que a gente vive de uma forma geral, do mundo, desse paradoxo do ouvir, do mundo apressado, vamos caricaturizar, ele dá dupla mensagem. E nessa dupla mensagem, para mim, acho que é o ponto mais complexo desse ponto de decisão. Então, que dupla mensagem é essa, né? Então, o que eu vejo, né, nas organizações em que passei, passo, atuo, hoje também como consultor? Eu vejo a dupla mensagem, eu vejo a fala do autoconhecimento, eu vejo a fala do exemplo, a fala dos valores, mas eu vejo, por um outro lado, a ação da agressividade, eu vejo a ação da pressa, né, das horas excessivas, eu vejo, e aí eu vou caricaturizar, eu vejo mindfulness
como uma grande tendência, né? Por um outro lado, eu vejo gente doente para um caramba, né? Eu vejo cada vez mais as pessoas tomando remédio para poder sobreviver às horas excessivas, né? E no meio de uma pandemia, a coisa fez assim, né? O avalanche foi completo e aí as pessoas estão nas suas casas, tendo que entrar em contato com elas mesmas, sem muita justificativa. Então, mas eu estou olhando pelo prisma mesmo organizacional. Então, essa dualidade disso que eu falo, mas não é isso que, de alguma forma, é praticado. E aí, claro, não é pelas paredes, né? É pelos líderes, são as pessoas que, de alguma forma, estão disseminando, perpetuando tudo isso. Eu acho que o paradoxo da escolha de que caminho eu tomo diante disso, para mim é o ponto mais complexo, né? O quanto eu tenho me enxergado e como alguém que dissemina esse tipo de movimento, né? Como líder, muitas vezes, que decisão eu tomo de falar e não fazer, de fazer e não falar, de apressadamente agir e não ouvir o meu time, não me ouvir, e muitas vezes isso decorrer uma doença. Então, assim, eu dei uma mergulhada agora, Bartô, dessa decisão que você está falando. Não é da decisão simples, não é da decisão corriqueira de né, mais para lá ou mais para cá, é decisão complexa, é a decisão de será aonde eu estou né, nesse contexto? Eu tô realmente parando para me escutar? O que eu tenho feito nesse caminho aí? Né? E acho que é disso que a gente fala do ponto de vista do indivíduo, né? Que é ou como líder, ou como colaborador, ou como funcionário, seja lá o nome, empregado, funcionário, ou como ser humano, né? Como você falou, que tem alma. Só um parênteses aqui, eu estava conversando com a minha esposa, né, a Thaís, eu estava falando sobre a alma organizacional, a gente entrou num papo assim, sabe? E ela falou assim, cara, tem um posicionamento muito interessante. Ela falou assim, empresa não tem alma. Mas como assim? Não, não, não. Quem tem alma são as pessoas. Né? Empresa tem cultura, tem funcionamento, tem processo. E aquilo me chocou bastante, assim, sabe? A empresa não tem alma. E tá, Bruno, a gente pode discutir um tempão sobre isso, inclusive aqui. Não sei se você concorda comigo, mas a cultura organizacional, o movimento, o jeitão de ser, a personalidade da empresa é composta dessa somatória maluca dessas pessoas. Mas cada um tem a sua alma. É aí que eu quero entrar, sabe? Fiz todo esse mise-en-scène aqui para falar isso. Eu tenho a minha escolha diante disso. Se eu estou dentro de uma empresa, ou nessa família, ou nesse condomínio, ou eu tenho o dever e a obrigação de escolher, né, de buscar essa escolha nesse contexto. Então, eu tenho a minha alma para dar conta, né? E como eu faço parte desse contexto, eu visto esse contexto, um contexto organizacional, mas eu não sou esse contexto. Acho que isso é uma coisa bem importante nesse paradoxo, sabe? De entender que é camiseta que eu visto, não é tatuagem. Eu tiro, eu sou Bruno, né, que visto essa camisa, que compro essa ideia por uma escolha consciente, mas eu tiro ela, eu sou muito mais do que isso. É uma parte de quem eu sou. Porque essa mistura desse paradoxo aí do que a gente vê, confunde um pouco as coisas de entender que eu sou isso, né? Eu fico né, na roda viva, né? Na música, para mim, a música do Chico, para mim retrata isso, né? Essa roda, muito, né? Que eu fico
como quem partiu ou morreu, né? Eu fico, né, nessa roda viva, entendendo toda essa identificação. Mas eu queria te escutar um pouquinho, o que você pensa dessa maluquice que eu falei aqui? Você concorda, discorda? O que você acha também, né? Do indivíduo, da decisão complexa nesse contexto paradoxal das empresas. É, primeiro, vamos falar de. Eu sempre digo que a gente tem que estar pautado em alavancas de valores. Se a gente não está pautado sobre isso, a gente deve estar possivelmente alicerçando os nossos valores numa areia, onde daqui a pouco vai haver uma erosão da terra e a casa vem abaixo. Quando a gente fala de ser humano em empresas, você precisa ter essa conexão. A empresa precisa te propor alavancas de valores que estão conectados de maneira direta com as tuas. Estar em um lugar cujas alavancas são diferentes, a infelicidade ela vai impetrar, fato. A todo tempo vai se questionar e aí nem vai ser bom para a empresa, nem vai ser bom para você. Talvez, quando a gente fala de mundo corporativo, duas coisas trazem a doença da mente, que hoje é o que mais a empresa começa a investir, são de momentos de mindfulness, tem áreas que já oferecem yoga dentro da empresa, tem serviços com psicólogos, né? Serviço de psicanálise. Por quê? Porque hoje vivemos um momento onde a ânsia e a frustração andam lado a lado. Parte disso tem a ver, sim, com as alavancas de valor, ou seja, você está em um local que não consegue se conectar e você tenta assumir toda a culpa. Esse é um ponto, e isso é bem complexo de se chegar. E o segundo ponto tem a ver com as escolhas que você faz versus os resultados que você recebe. Se você abre muito leque, se você abre muitas gavetas e espera sair de lá de dentro e colher tudo, é onde você vai se frustrar, porque você vai ganhar um pouco de muita coisa. E um pouco de muita coisa é diferente de menos e mais. Hoje, vivemos muito, mas muito, um momento da ânsia. E eu costumo sempre dizer que a expectativa é diretamente proporcional à sua frustração. Quando você coloca uma expectativa muito lá em cima, e isso eu arbitrei baseado de verdade no que eu vivo no dia a dia, quando você coloca uma expectativa em rampa quase vertical e ela não é alçada, a sua frustração também é no sentido contrário, muitas vezes bem vertical. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio porque ele passa por escolhas. Eu sempre gosto de dizer que a atenção ela guia a intenção. Muitas vezes, o resultado que vem, ele está relacionado sim com a nossa intenção, mas muito porque a atenção dada, ela teve a mesma sinergia. Ou seja, eu dei de qualquer jeito, eu fiz de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo eu achei que estava fazendo bem. Afinal de contas, eu estou sendo liderado pelo meu casa, eles chegam a se conectar em algum momento do dia, até para entender o que foi que aconteceu para dar errado. Mas tem outros que não têm a mesma habilidade. Essa habilidade de autoconhecimento é preciso treino. Por mais que se leia, por mais que se fala, tem um monte de explicações sobre o tema, as empresas estão cada vez mais preocupadas com a saúde mental dos seus funcionários, porque hoje se fala muito de trabalhar com a mente e menos braçal, fato, automações, tecnologias, veio para
mais duradoura e de uma maneira mais prazerosa. Falta muitas vezes prazer. E isso é o que a gente sempre tem que buscar. Fato, fato. Cada vez mais buscar aquilo que me faz bem. Qual é o nosso Ikigai? Nossa, a gente fala tanto de Ikigai, o que é que nos dá prazer, em que nos conectamos que traz prazer, e muitas vezes não fazemos isso. Esse é esse é um dos paradoxos que tem entre falar e fazer. É o walk the talk da vida, né? Você fala e faz. E eu gosto também de uma provocação do Taleb, onde ele diz assim: venda aquilo que está no seu portfólio e não aquilo que você acha que as pessoas devem fazer. Afinal de contas, como é que você vai vender algo que no fundo, você não faz? Fica parecendo que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E hoje isso é mega contestado. E hoje isso é mega falado. E cada vez mais isso é posto à prova. Então, credibilidade se constrói com exemplos. Credibilidade se constrói na busca da conexão. E a melhor forma ainda de nos conectar é ouvindo, não escutando. Ouvir ainda é a melhor forma de se conectar. Isso evita que tenhamos discussões desnecessárias, retrabalhos de informação, retrabalhos de resultado, um aumento no lastro da confiança. E aí você, com a conexão, você gera prazer de estar ao lado do Bruno, prazer de estar ao lado das pessoas que estão comigo, gestores, liderados, parceiros, stakeholders. Então, tudo isso tem a ver com ouvir, se conectar, porque isso vai te dar prazer no retorno. É o feedback, né? É o retrofeedback. Ou seja, você tem prazer, dá prazer, e a lei do retorno diz que você acaba recebendo na mesma proporção, na mesma energia, esse prazer de retorno. Então, isso tem a ver com alavanca de valor, tem a ver com ouvir, tem a ver com escolhas. Muito legal, Bertô. Acho que, cara, você fez um apanhado bem estruturado aqui diante desse dilema organizacional. De novo, como eu atuo, né? Qual é que parte que me cabe? E quando você fala de autoconhecimento, que para alguns talvez seja um caminho mais estruturado, mais lapidado, para outros um pouco mais difícil, com alguns pontos cegos maiores. Acho que, para mim, claro, eu sou suspeito para falar, né? Eu atuo, essa é a minha sardinha, né? Eu sou psicólogo, mas na ideia do Walk the Talk, já são mais de 20 anos de psicoterapia. Então, eu tenho 38. Vou fazer 38 esse ano. Eu tenho 20 anos de psicoterapia. E eu faço por quê? Né? Eu faço porque eu acredito. Eu faço porque eu entendo a importância para mim. E se eu ofereço para outro, eu tenho que fazer para mim. Eu também tenho as minhas questões para lidar. Acho que esse é um dos caminhos possíveis. Acho que na ideia do todo mundo no divã, menos isso, mas cada um olhando para as suas questões, para buscar o seu prazer, para buscar o seu ikigai, para se conectar com aquilo que te move, para entrar em estado de flow na sua atividade, para entregar coisas melhores, para poder ser mais ágil. Acho que aqui eu sou mais ágil quando eu estou em flow, né? Eu tenho o meu cérebro vai ser mais criativo, mais inovativo, mais tudo, né? Naquilo que o estado de flow te proporciona isso. Então, acho que para mim, eu vejo um caminho. Por um outro lado, é importante que as organizações também se coloquem no divã para entender esses paradoxos, porque são paradoxos de grupo,
São paradoxos para se entender, para se oferecer espaços de escuta, para olhar para esse walk the talk. Então, não é só do indivíduo, é também do grupo, é também de alguma forma, dessa estrutura de grupo chamada empresa. Né? Para qualquer grupo é assim. Tem um momento da gente falar da gente mesmo, e aí não é do Bartô, é da gente. Né? Nós temos um funcionamento que é nosso. Então, falar de paradoxo entre o ouvir e o mundo ágil não é só um papo para o indivíduo, é um papo para o grupo. E aí, né? A gente está ouvindo, a gente está se falando, a gente está agindo. O que você está sentindo com a tua necessidade e o que nós vamos fazer com isso, né? Pegando um pouco da comunicação não violenta, inclusive. Eu queria agora aproveitar nesse papo de autoconhecimento para fazer uma divulgação aqui, tá? Eu estou divulgando nas minhas redes aqui uma vivência de autoconhecimento chamada Retorno à Essência. É uma vivência online, então algo que primeiro é um produto de carinho, de tesão, de flow, que eu e a minha esposa, a Thaís, estamos oferecendo. Então, uma vivência online que tem música ao vivo, poesia e uma facilitação de contato consigo mesmo. Então, eu estou interessados, entrem na minha... tem o link na minha bio, aqui do Minds, vocês podem... Tem lá o ingresso para fazer parte dessa vivência. Poesia do Fernando Pessoa, música ao vivo e uma facilitação de contato com a sua essência. Tá? Então, já que a gente falou de autoconhecimento, está aqui o meu merchan desse momento, tá, Bartô? Eu falei para você que ia ser breve, foi. Claro. E aí, acho que só para a gente caminhando para o final aí, tem acho que uma participação aqui do Adriano, não sei se o Adriano continua aí. Ele falou de complementariedade aqui, respostas ágeis e pessoas que demoram para responder porque gostam de ir a fundo no assunto. Já vi as duas pessoas se darem bem. O que a gente acha? O que você acha, Bartô, desse cara que é mais ágil ou mais rápido e desse que gosta de mergulhar um pouco mais? Dá para dar um match aí? Ou não dar um match? O que você acha? Eu sempre acredito. Eu gostei da provocação do Adriano, eu tinha lido quando ele colocou. Eu vou ser muito sincero. Eu sou um desses que gosta de dar um deep dive, assim, mergulhar profundo, às vezes buscar na raiz para que a pessoa entenda o porquê daquilo está acontecendo. Afinal de contas, ninguém compra o que você faz, compra o porquê daquilo ser importante. Né? E também me dou super bem com quem gosta já do vai direto ao ponto, papo reto, sem muito arrudeios. Então a gente aprende um com o outro um equilíbrio. Aí eu deixo de ter que buscar na raiz e ter que entregar, e a pessoa também passa a me ouvir melhor. Então no frigir dos ovos, isso é a conexão, novamente voltando como verbo principal, né? Se conectar. É que vai fazer com que essas arestas comportamentais, que a gente começou falando lá atrás, né? Pluralidade do ser humano, possa gerar um match em cima disso mesmo, tendo comportamentos diferentes, habilidades diferentes. E que bom que isso acontece. Porque nunca como hoje. As pessoas têm um olhar de divergência diferente do que eu gosto. Assim. Eu curto muito a divergência, mas a divergência para o bem. É divergir para convergir. Uma divergência sem nenhuma convergência, ela é apenas o retrato de uma rebeldia. Não há um problema falar de temas complexos, colocar na mesa sua opinião. O importante é que no final o produto seja único com a cara de todo mundo. Vai do cara que gosta mais de explicar, vai do outro que gosta mais do papo reto, vai junto com aquele que gosta de ser o meio termo, vai junto com... Ou seja, essa pluralidade vai fazer com que essa soma de divergências gere numa convergência positiva.
E hoje, para a gente não ficar feio na fita, a gente acaba aceitando aquilo que é proposto. Qual é o problema disso? É que depois que a gente sai da conversa, aí começa, né? Ah, porque isso não foi legal. Ah, porque isso está chato. Ah, porque fulano não foi bacana. Ah, porque... E aí, quando se faz aquela pergunta, por que você não aproveitou o momento para falar? Eu? Isso faz com que realmente o ambiente para você, como pessoa, como ser humano, como complexo que é, comece a achar chato o ambiente. Comece a olhar que as alavancas de valor não se conectam. Você gera mais divergência consigo mesmo do que convergência. Você para de se perguntar perguntas importantes. Por exemplo, fulano passou e não te deu um bom dia. Coisa simples. Fulano passou e não te deu um bom dia. Você, ao invés de se perguntar por que fulano passou e não me deu um bom dia, você já agride dizendo, ah, que metido, não me deu um bom dia. Olha que mal educado, não me deu um bom dia. Mas o quanto você pode ter feito para aquela pessoa em 1 minuto atrás, 10 minutos atrás, 2 dias atrás, que culminou naquele resultado? Ou não. Ela podia estar tanto no seu modo avião, tanto no seu inconsciente, que era de chegar na mesa, ligar seu computador, começar a ler uma pancada de e-mails e ter que responder, que passou por você e não se conectou. E eu gosto da famosa lei que o mais maduro guia o menos maduro. Essa relação é simples na fala, mas na prática o mais maduro não pode gritar com o menos maduro. Vem! Porque ele não vai vir. Ele não tem maturidade. Então você vai ter que descer um degrau, se conectar e subirem juntos. Mais uma vez, conectar, sendo mola propulsora como valor para gerar convergência. Mais maduro sempre guia o menos maduro. Parte dele essa capacidade de se conectar. E com isso tornar o ambiente prazeroso, multiplicativo. Afinal de contas, o ser humano, eu escuto muitas vezes as pessoas dizerem assim, fulano é útil no processo. Talvez é porque a concepção da palavra útil não é muito claro para as pessoas. Mas ser útil é uma xícara, é o prego, é o computador, é o fone de ouvido. Quando eu preciso, eu uso. Quando eu não quero, eu guardo. O ser humano ele é contributivo. Quanto mais você der carga, quanto mais você der conhecimento, quanto mais você provocar, mais habilidades vão vir. E essas habilidades elas são multiplicativas, geram um rolling de informação, onde essas divisões elas começam a ser feitas e aquilo que você propagou para um, ele vai propagar para outro, para outro, para outro, para outro e assim sucessivamente. Então precisamos nos olhar mais numa atmosfera de contribuição, de divergência com convergência e não de utilização, que é isso que muitas vezes as pessoas acabam se sentindo úteis na perfeita concepção da palavra. Hoje eu vou usar o Bruno, amanhã eu guardo, quando eu precisar eu trago o Bruno de novo. E aí quem é que gosta? Ninguém. Por isso vem essa sensação de ter sido utilizado, de ter sido usado, de não parecer que está sendo importante. Legal, Berto. Tava viajando aqui, cara, pensando um monte aqui. Você me abriu umas portas aqui de quando você fala da atuação do mais maduro, né, daquele que desce, que acompanha e que puxa e que faz a roda girar. E muitas vezes o que a gente vê é que existe uma expectativa do mais maduro, entre aspas, puxando de novo para dentro das organizações, que os líderes sejam esses os mais maduros, né? Os que estimulam, os que promovem a confiança e que estimulam a divergência para a convergência. Só que tem um paradigma da resposta final, ou né, da decisão e da resposta final, e não do estímulo à divergência e da escuta
da opinião diferente. Então, acho que aqui tem um belo feedback para os líderes que estão nos vendo aí, que vão nos ver depois. O quanto você, mais maduro, tem feito esse papel, quanto tem estimulado, escutado a divergência da sua opinião, daquilo que você acredita, e vem uma opinião diferente da sua, o quanto você tem acolhido também para somar, para construir algo diferente, ou na pressa de tomar a decisão, de entregar o resultado, de entregar o projeto, toma a decisão que é o caminho daquilo que você já tinha feito anteriormente, e não do melhor, não da causa raiz, não daquilo que é necessário. Então, cara, você me fez pensar em um monte de coisa aqui, cara, do tipo, será que as lideranças têm sido esses elevadorzinho que puxa para cima, que tem feito essa abertura para a divergência, primeiro para a confiança, para eu poder falar e realmente não vou ter retaliação, porque é um ambiente para falar mesmo, para divergir, para falar aquilo que está pensando para o melhor, para o grupo, e também ser aquele que catalisa e não aquele que só quer tocar pau, né? bora pro próximo, né? Dá teus pulos. Então, eu acho que é uma bela provocação. Né? Ó, papo para mais uma live. Eu gostei desse papo aí, cara, de falar da liderança e nesse contexto de estimular a divergência. A gente já deu uma derivada do assunto, mas a gente está falando, será que a gente, como organização e como líder, tem estimulado e tem escutado para realmente ser ágil? Acho que essa é um pouco da nossa conclusão aqui já do que né, alguns caminhos, né, de promover não só a reflexão para o indivíduo que vai lá para o seu divã, para o seu autoconhecimento, que vai participar de vivências de autoconhecimento, mas o quanto as lideranças, a organização também está promovendo a autoescuta para poder promover o verdadeiro ouvir dentro da organização. E aí a minha tarefa como indivíduo, o quanto que eu tenho uma escolha consciente, quanto eu tenho me ouvido de verdade, se eu estou ali porque quero, né, ou porque realmente desejo, o que me dá tesão, prazer, e o que não está legal, qual a engrenagem que eu tenho que fazer diferente, que dieta eu tenho que fazer diferente, é de informação, é de dieta mesmo, alimentícia, é dieta de emoção, né? É dieta de raiva, sei lá, né? Tem vários caminhos aí para a gente trilhar. Temos 2 minutinhos para a gente fazer o nosso fechamento. Eu queria te agradecer. Faz teu fechamento aí, usa o teu minuto que eu uso o meu, e a gente faz o nosso fechamento aí, Bartô. Divergir para convergir, fato, venda aquilo que está no teu portfólio, não aquilo que você acha que as pessoas devem fazer. Afinal de contas, o exemplo vem, liderar, por exemplo, ainda é a melhor mola, e se conectar. O mais maduro se conecta com o menos maduro e ambos se elevam na troca. Bartô, eu vou usar meu tempo para te agradecer, tá? Obrigado. Você já fez todo esse... Obrigado pela generosidade, pela humildade, pela sabedoria, por puxar aqui e fazer essa live acontecer. E eu fui muito feliz aí em bater esse papo com você, tá? Eu te agradeço imensamente. E essa é a primeira aí das nossas lives. Aí vamos continuar trocando conhecimento. Muito obrigado. Gente, sigam @MindsLed, tá? Na bio eu tenho a divulgação da minha